Pois é, o Alexandre de Moraes fez um pronunciamento ontem falando sobre as medidas, as denúncias que foram feitas ali nos Estados Unidos contra ele mesmo. Mas aí, pessoal, o que ele não esperava é a última decisão vinda da justiça norte-americana e de Donald Trump, que agora pegou ele mesmo de surpresa. Pessoal, por essa você não esperava. Olha só o que vai acontecer com Alexandre de Moraes. Ele mexeu com quem não deveria. E agora a conta chegou. Finalmente, pessoal. As coisas são assim. Se você não recua, o caldo vai engrossando. Veja agora o que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes ali do Supremo Tribunal. Não existe mal que dure para sempre. E agora a conta chegou. Veja esse vídeo aí, quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que trabalhou lá com o Sérgio Moro e deu um jeito de colocar o Lula na cadeia e depois eles acabaram com a Lava Jato e você já sabe da história. Mas agora com Moraes vai ser diferente porque é a justiça americana. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos para a matéria. O bambu vai gemer. Parlamentares americanos se articulam para bloquear contas de Alexandre de Moraes e punir o ministro com sanções econômicas. E além disso, vem aí uma nova medida contra o Moraes que foi anunciada agorinha, que eu vou contar para vocês lá no final. Gente, fiz um vídeo já aqui no canal sobre o pacotão de 3 medidas dos parlamentares republicanos e do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. E das 3 medidas, 2 já começaram a ser colocadas em prática. A primeira foi a lei para barrar Moraes de entrar nos Estados Unidos, que, como vocês já sabem, foi aprovada ontem no Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E agora os parlamentares republicanos, eles já se organizam para soltar uma segunda bomba contra Moraes, a de sanções e punições econômicas, que vão fazer o Moraes sentir no bolso. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essas 2 coisas nesse vídeo. Primeiro, que bomba que é essa que está sendo preparada contra o Moraes nos Estados Unidos? E segundo, eu vou te trazer uma novidade imperdível, uma verdadeira bomba, que acabou de sair enquanto eu gravava esse vídeo e que vai trazer muita dor de cabeça para o Alexandre de Moraes, também vinda lá do Congresso americano. Então fica aqui até o fim para você não perder isso e bora aqui comigo ler essa coluna de hoje aqui da Malu Gaspar, que saiu no jornal O Globo. Acompanhe comigo. Bolsonaristas se articulam nos Estados Unidos para pôr contas de Alexandre de Moraes na mira de Trump. É, gente, o bambu vai gemer. Vem aqui, acompanha aqui comigo, ó. Depois de fazer avançar no Congresso dos Estados Unidos o projeto de lei que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país e até deportá-lo, aliados de Jair Bolsonaro no Partido Republicano já planejam uma nova etapa da ofensiva: colocar as contas e as finanças do ministro do STF na mira do governo Donald Trump. Nos bastidores, bolsonaristas e republicanos estão formatando um manifesto assinado por deputados e senadores do partido, solicitando formalmente ao presidente dos Estados Unidos e ao secretário de Estado, Marco Rubio, que o ministro seja alvo do Tesouro americano por meio das chamadas sanções OFAC, sigla em inglês para Office of Foreign Assets Control, o escritório de controle de ativos externos do Departamento do Tesouro americano. Se o movimento vingar, vai representar uma escalada dramática na artilharia do governo Trump contra a Suprema Corte, com potencial de se transformar em um incidente diplomático. Gente, isso aqui, se acontecer de fato, e a gente tem que entender que é uma decisão que realmente tem muitas repercussões e desdobramentos diplomáticos, mas se acontecer mesmo, vai ser gigantesco para a direita aqui no Brasil, por vários motivos. Primeiro motivo, o Alexandre de Moraes e o Supremo vão ser humilhados internacionalmente e taxados de violadores de direitos humanos. Eles vão se equiparar aí com as piores autoridades da face da terra, como Nicolás Maduro, um ditador sanguinário que também está na lista de sanções dos Estados Unidos. Eles vão se equiparar com criminosos horríveis mundo afora que também estão nessa lista de sanções. É uma humilhação sem tamanho. Você já pensou Alexandre de Moraes, conhecido internacionalmente como ministro do STF brasileiro, que violou tantos direitos humanos que foi censurado nos Estados Unidos? Pois é, gente, pode acontecer. Em segundo lugar, se acontecer com Moraes, esperem ver os outros 10 ministros entrando em desespero e correndo para se salvar, porque a lógica aqui é uma só. Nenhum deles vai querer ser o próximo. Vocês acham que algum ministro ali vai querer jogar sua história, a biografia, a sua carreira no lixo para ser reconhecido internacionalmente como um violador de direitos humanos? Isso pode causar uma corrida contra o tempo para ver quem abandona Moraes mais rápido.
o que pode deixar o ministro mais vulnerável a sofrer um processo de impeachment para estancar a sangria do Supremo, o que até agora não tem flanco, não tem abertura para acontecer, mas pode vir a ter. Seria um gigantesco desdobramento da nossa luta contra os abusos judiciais e pelas liberdades civis aqui no Brasil. E se isso te animou, curte o vídeo com força para que a voz da nossa indignação e a voz da nossa esperança possa chegar mais longe e bora seguir aqui, ó. Acompanha comigo. De acordo com a lei americana, as restrições da OFAC devem ser adotadas por instituições financeiras e empresas mundo afora, que estão sujeitas a sanções secundárias dos Estados Unidos caso mantenham operações com os alvos do governo americano. Isso significa que, mesmo que não tenha bens nos Estados Unidos, o que ainda não está claro ainda para os congressistas, o ministro ainda poderá ser afetado caso o pedido seja acatado pelo governo americano. Como afeta contas correntes, poupanças, cartões de créditos e demais serviços, esse tipo de sanção é apelidada informalmente no país de pena de morte financeira. Gente, é tão grave quanto uma pena de morte financeira essa sanção. Esse tipo de medida pode atingir desde indivíduos até países inteiros, como é o caso da Rússia desde a guerra da Ucrânia, Irã e Cuba. Nos últimos anos, foi aplicada a vários membros da cúpula do chavismo na Venezuela. Gente, aplicada a sanção, imediatamente o Moraes ele tem todos os seus bens e patrimônio bloqueados no mundo inteiro. Onde ele tiver 1 centavo vai ser bloqueado. Todas as contas bancárias dele vão ser encerradas. Todos os cartões de crédito vão ser cancelados. Nenhum banco no mundo vai ter relacionamento com ele enquanto durarem essas sanções. É, de fato, uma pena de morte financeira. Vocês conseguem imaginar isso? Bora aqui em frente, que tem mais. O texto final desse manifesto dos republicanos deve ser definido até meados de março, ou seja, falta aí meio mês. Para justificar a medida, eles também sustentarão que o caso de Alexandre de Moraes se aplica a uma legislação popularmente conhecida como a Lei Magnitsky, criada no governo Barack Obama para autorizar esse tipo de punição a autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos, e que a recente decisão de Trump de impor sanções ao Tribunal Penal Internacional abre um precedente para adotar o mesmo dispositivo contra integrantes de outras cortes do mundo. Nos bastidores, bolsonaristas envolvidos na costura têm defendido que as sanções se concentrem em Moraes e não atinjam seus familiares, ao contrário das restrições impostas por Trump a autoridades da Colômbia em janeiro. Também defendem que não haja sanções comerciais para o Brasil. Quem está articulando isso aqui com o ministro está sendo até misericordioso, gente. Porque o Moraes ele não poupa a família de ninguém nas investigações dele. Basta ver o que o Supremo fez com a família Mantovani, você lembra? Basta ver as ameaças de Moraes contra o Mauro Cid, usando o pai, a esposa, até a filha de Cid como uma forma de dobrá-lo na delação premiada. Basta ver o que ele está fazendo agora com a Débora Rodrigues, presa há 2 anos por escrever Perdeu Mané na estátua do STF e que agora tem todos os pedidos de soltura negados pelo Moraes, impedindo ela de ver os seus 2 filhos pequenos crescerem. Mesmo quando outras presas em condições similares, até condições assim mais graves, presas por corrupção, como a esposa do Sérgio Cabral, foram liberadas em prisão domiciliar para convivência com os filhos. Mas ela não, presa. Os republicanos, gente, eles vão mostrar a Moraes uma misericórdia que ele não mostrou a ninguém. Bora seguir aqui. Dá uma olhadinha comigo. O manifesto que está sendo discutido pelos republicanos serviria para engrossar o coro pelas sanções, de forma que pareça que se trata de um movimento coletivo e não da iniciativa de um único parlamentar. Isso aqui é super importante. Quanto mais parlamentares republicanos se unirem em torno dessa iniciativa, mais chances ela tem de se tornar uma realidade. E tudo indica que a abertura para isso dentro do Partido Republicano hoje é bastante grande. Explicando isso, e uma vez já tendo visto isso aqui que eu queria mostrar para vocês, agora eu vou mostrar para vocês a super novidade que eu prometi lá no comecinho. Lê aqui comigo esse tweet do jornalista Sam Puncher. Olha aí. Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos intimou Big Techs para que relatem casos de censura contra empresas americanas. As ordens secretas do ministro Alexandre de Moraes são citadas na intimação. Empresas intimadas: o Google, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, o Rumble, o TikTok e o X. Gente, o bambu vai gemer e não é pouco não, viu? Vocês conseguem imaginar a quantidade de documentos e informações que essas Big Techs têm sobre as ordens de censura do Moraes?
Consegue imaginar o tanto de sujeira que vai sair desse bueiro quando as plataformas enviarem tudo para o Congresso americano? O ministro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando de Alexandre de Moraes, rebateu as críticas do governo americano sobre bloqueio a multas e multas a empresas americanas que atuam também no Brasil. Moraes disse que o país não é mais uma colônia. Confira. É importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Na sequência, na linha do tempo, um pouco depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também entrou no debate. Confira. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Tiago de Aragão, qual é o grau de comprometimento do governo americano em suas várias esferas, nesse contexto político no qual Big Techs, apoio a grupos que o governo americano acha que tem que incentivar, principalmente grupos de direita ao redor do mundo, tem em relação ao Brasil? Bom, ontem à noite eu tive com algumas pessoas do novo governo americano, e uma pessoa num cargo muito alto, eu perguntei para ele sobre o que ele está achando de todas as movimentações do governo e qual que é a lógica que ela segue. Ele falou que a lógica é a lógica da manhã, é a lógica de como se desperta. E eu entendi isso como que não existe ainda uma coordenação e uma estratégia uníssona dentro do governo nas suas abordagens em relação a países, em relação à sua própria agenda, em relação a tarifas, em relação à política doméstica. Mas o que acontece é um processo reativo por parte de algumas pessoas dentro do governo americano que eles enxergam alguns alvos que são móveis pelo mundo. E o Brasil acaba sendo um alvo relativamente fácil dentro dessa nova estrutura. Claro que o Trump ele quer jogar e mandar uma mensagem ao mundo de que as velhas formas ou as formas que nós consideramos tradicionais de funcionamento de governo ou de interação e relação entre os países, essas já não servem mais. E ele quer, basicamente, refundar uma nova ordem onde a visão americana é uma visão que se espelha na visão dele e não necessariamente numa visão conjunta com várias outras pessoas que fazem parte do governo. Então é um momento de muita confusão aqui, é um momento de muita dúvida, é um momento onde pessoas do próprio governo, que em cargos de segundo e terceiro escalão, estão se demitindo todos os dias, e existe um grande ponto de interrogação de qual que vai ser a postura dos Estados Unidos em relação ao mundo. Isso que acabamos de ver, por exemplo, na introdução, aplicado em relação ao Brasil, por parte de uma comissão no Congresso americano, em tese isso se aplicaria a futuros novos aliados dos Estados Unidos, como Rússia também. Então gera muitos pontos de interrogação de como vai ser a aplicabilidade de tudo isso. Porque se a gente olha a aliança Palácio do Planalto Supremo Tribunal Federal, que ficou mais uma vez escancarada nesse episódio de ontem, assim, se alguém duvida que tem uma aliança, porque o ministro Alexandre de Moraes, na prática, revê uma nota do Itamaraty, eu não, assim, eu já tô, você mais do que eu, mas eu estou há pouco mais de 20 anos nessa cobertura, não me lembro disso ter acontecido. Um ministro do Supremo passar por ele uma nota do Itamaraty respondendo nos Estados Unidos. Então isso está muito claro. Então
eles pegam, a oposição pega esse gancho da liberdade de expressão, pega essa associação do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal e encontram um caminho junto com uma conexão com o trumpismo dentro do Congresso americano. Por quê? Porque acima do Supremo não há nada. Para onde que eles vão correr? Essas pessoas estão próximas de ser presas, né? Se a denúncia for julgada neste ano, como o Supremo quer, agindo politicamente. Porque a opção do Supremo de não julgar o Bolsonaro em 2025, quer dizer, de julgar em 25 para não contaminar o processo político em 26, é uma decisão política. Né? Uma ação penal costuma durar 3 anos no Supremo Tribunal Federal. Essa, com 34 denunciados, duraria quanto? Duraria 5, 6, 7 anos. O que se trata aqui, no fundo, é a possibilidade que o governo brasileiro hoje encontra de abraçar algum tipo de bandeira. O mercado brasileiro está gostando do que o Trump está fazendo. Gosta do que o Trump faz, gosta do que o Elon Musk está fazendo, né? Você esteve no evento dos bancos, várias pessoas nesse evento, um evento grande de banco aqui em São Paulo, falaram a mesma coisa, apoiando, dizendo que vai dar certo e tal. Então parece até um paradoxo entre aqueles que vão se prejudicar pela falta de diálogo do governo brasileiro institucionalmente com o governo americano e outros que estão achando legal o que ele faz. Então, só para terminar, porque eu sei o quanto que você conversa com todos os setores da economia. Neles, até aqui, prevalecia a seguinte esperança, de que questões fossem resolvidas mediante negociação diplomática e racionalidade ao tratar das questões. Isso aí foi pro ralo? Foi, a racionalidade, pelo menos ninguém mais espera que ela prevaleça. Pois é, e ontem no pronunciamento do Alexandre de Moraes, o Barroso, que estava ali também, deu a sua declaração falando, né, que os golpistas estão tentando agora incriminar o Moraes, estão tentando vir para cima de Moraes, querem acabar com a democracia e eles se acham os donos da verdade e, segundo eles que devolveram a paz, a democracia e o amor que venceu para o Brasil. Só que não, pessoal. E o primeiro alvo é Alexandre de Moraes, mas é claro, ele vai servir como exemplo, né, para os outros ministros, e não só aqui do Brasil, mas de outras ditaduras que acham que podem fazer o que eles querem, o que eles pensam e que vai ficar por isso mesmo. Não é bem assim. Pessoal, o Lula já está chegando nos 80 anos de idade. Realmente, a saúde dele já não está tão boa. Ele já está para passar o bastão já há muito tempo. E aí Alexandre de Moraes vai ficar a ver navios, porque o Trump vem com tudo para cima, Elon Musk também, agora os advogados da Rumble também vêm para cima. Olha só, pessoal, não tem jeito, uma hora todo esse ativismo judiciário tem que acabar. E o que eu quero saber é o seguinte, você vai participar aí no dia 16 de março aí na sua cidade da manifestação Fora Lula? Coloque aqui nos comentários se você apoia esse movimento e o que você tem achado dessa revanche, dessa reviravolta ali da justiça norte-americana contra Moraes, que pela primeira vez, resolveu dar um pronunciamento. Olha que tem muitos anos que ele não se manifesta sobre decisões contra ele, mas agora ele resolveu falar. Quer dizer, o homem está sentindo, não é mesmo? Vamos ficando por aqui, se inscreva aqui no canal e dá um like nesse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E se você puder também, eu quero te pedir para pegar o link desse vídeo, mandar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque assim você vai estar nos ajudando a divulgar a verdade e para que outras pessoas mais possam ver e ter pelo menos mais um fôlego de esperança, porque o Brasil ainda tem jeito, pessoal. O Brasil ainda tem jeito, vamos acreditar. E até a próxima.